TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quarta-feira, 12 de agosto, está no ar. Vamos começar esta edição falando do regresso das atividades presenciais na Câmara Municipal de Petrópolis. As sessões da Câmara Municipal voltaram a ser presenciais nesta terça-feira, com uma série de medidas de segurança recomendadas em protocolo interno distribuído pela mesa diretora, que incluem a aferição de temperatura na entrada da casa, utilização de máscaras, distanciamento e disponibilização e orientação para o uso de álcool em gel. A casa também foi aberta para atendimento respeitando o limite de até 30% da capacidade de pessoas. O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira passou a ser das 9 da manhã e 6 da tarde. As orientações foram publicadas na Portaria 23 de 2020, publicada na última segunda-feira. De acordo com o documento, os gabinetes dos vereadores passaram a funcionar com um sistema de revezamento de plantão, com no máximo 4 pessoas trabalhando simultaneamente em turnos, das 9 da manhã à 1h30 da tarde e de 1h30 às 6 da noite. A exceção é para o setor de apoio às comissões, onde as atividades poderão ocorrer com até 10 pessoas ao mesmo tempo, sempre obedecendo às orientações de afastamento. Os funcionários dos grupos considerados de risco, como aqueles com idade superior a 60 anos, continuam dispensados do trabalho presencial na Câmara, podendo atuar em sistema home office. O prefeito Bernardo Rossi recebeu nesta terça-feira representantes da fábrica de massas Grossoni, que demonstraram interesse em uma futura instalação do empreendimento no condomínio industrial da Posse, lá no 5º Distrito. No encontro, foram repassadas as informações sobre o espaço, as condições topográficas do local para a instalação da fábrica e os demais trâmites para a legalização do negócio no distrito. O prefeito lembrou, abre aspas, que Petrópolis é uma das mais importantes cidades fluminenses que se destaca como um dos 25 municípios mais promissores do mundo para o turismo pós-pandemia, uma das 100 melhores cidades para investimento. Essa marca incrementa a possibilidade de estarmos com o distrito industrial da Posse ocupado em pouco tempo, fecha aspas, disse o prefeito. A Fundação Educandário Princesa Isabel e a creche São José do Itamaraty, através da Associação e Congregação Santa Catarina, receberam cada uma um carro para auxiliar nos trabalhos das instituições. Os veículos que foram entregues nesta terça-feira pela assistência social do município foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado federal Hugo Leal, referente a um convênio com o Ministério da Cidadania. Os carros são do modelo Chevrolet Spin e vão ajudar no transporte das crianças e adolescentes atendidos pelas instituições, além dos trabalhos administrativos. Abre aspas, nós tínhamos um carro muito velho. Trabalhamos com busca de alimentos, doações e transporte das próprias irmãs que estão fazendo acordos, parcerias. Então vai ajudar bastante, fecha aspas, disse Denise Canal, diretora executiva da Associação e Congregação Santa Catarina. Abre aspas. Na Fundação, nós também vamos utilizar para transporte do setor técnico, que são os psicólogos e assistentes sociais para fazer as visitas. Vai ser também de muita importância, fecha aspas, disse Roberto Vicente Gonçalves, diretor executivo da Fundação Educandário Princesa Isabel. A Associação e Congregação Santa Catarina é responsável pela creche São José do Itamaraty, que atende 168 crianças e é voltada para o ensino infantil. Já a Fundação Educandário Princesa Isabel atende de 500 a 600 crianças e adolescentes com cursos profissionalizantes, artísticos e culturais. Vamos agora para a Baixada Fluminense.
Da atenção básica até o serviço urgência e emergência, as reformas feitas pela Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Saúde, continuam avançando. No total, 14 unidades básicas de saúde, as UBSs, o Hospital Geral de Nova Iguaçu e a Maternidade Municipal Mariana Bulhões estão recebendo melhorias em sua infraestrutura para ampliar a qualidade do atendimento à população. Com problema na infraestrutura, as 14 UBSs estão passando por reformas de manutenção e ampliação, sendo que 4 delas, as unidades de Santa Clara de Vila Nova, Palhada, Prata e Valverde, estão sendo reconstruídas dentro das normas técnicas exigidas pelo Ministério da Saúde. As demais unidades em obras são as de Rodilândia, Miguel Couto, Padre Manfredi, Vila Tânia, Santa Eugênia, Dirceu de Aquino Ramos, Cerâmica, Santa Rita, Santa Clara do Guandu e a Policlínica de Cabo Sul. O Hospital Geral de Nova Iguaçu está recebendo a principal reforma de sua história, que neste momento é realizada em 3 setores. Já a Maternidade Mariana Bulhões iniciou obras em mais uma enfermaria. Tanto no Hospital Geral de Nova Iguaçu quanto na Maternidade Mariana Bulhões, as reformas são realizadas sem que nenhum serviço tenha sido paralisado. As unidades receberam equipamentos novos, como camas, macas, poltronas, berços e mobiliários adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde. Vamos agora para as notícias da região Centro-Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, um motoboy a serviço do crime foi preso ontem pela polícia na Rua Direita, em Três Rios. A polícia chegou até ele através de informações de inteligência do 38º Batalhão, que davam conta, Beth, que uma grande carga da droga chegaria à cidade de Três Rios através de um motoboy. Um cerco foi montado e na operação conseguiram localizar o criminoso, né? O motoboy praticando crime é um criminoso. Ele disse à polícia que entregaria a droga a um certo traficante tririense de nome não revelado. A polícia realizou diligências durante toda a terça-feira, mas não conseguiu localizar o criminoso. Beth, falando da pandemia, Paraíba do Sul já registra 721 casos confirmados da doença. Vamos ver no gráfico, o número de mortos são 27, o número de curados é 637 e o número de pacientes ainda em tratamento é de 97. A situação em Três Rios, a cidade vizinha, é bastante complicada. Mais de 500 pacientes estão ainda contaminados, estão realizando tratamento contra a doença. Vamos ver os números no gráfico. O número de casos registrados em Três Rios é de 2.321. O número de óbitos é 56 e o número de pacientes curados é de 1.748. Como eu disse, 517 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o novo coronavírus na cidade de Três Rios. E nós reforçamos aqui a importância do distanciamento social e também de obedecer às medidas sanitárias impostas pelas autoridades de saúde. Beth, estas são as principais informações. É com você. Obrigada, Lúcio. Vamos conferir agora uma loja que tem 3 andares e tudo para deixar sua casa linda. Caminhada Móveis. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis deu início nesta terça-feira às obras do novo CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do bairro São Sebastião. O espaço fica na Associação de Moradores do bairro e vai poder atender as mais de 15.000 pessoas que moram no entorno. São serviços de proteção social básica, organizando e coordenando a rede de serviços socioassistenciais com a inscrição do CadÚnico, do morador.
dando direito a programas como Bolsa Família, Cartão Imperial, Aluguel Social, entre outros. O CRAS do bairro São Sebastião também vai contar com serviços de convivência familiar e social para mulheres e crianças. O centro de referência é a porta de entrada da assistência social e conta com psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. A Firjan Senai lança uma série de cursos técnicos no formato híbrido de educação à distância, EAD. Em Petrópolis, são oferecidas 60 vagas, sendo 40 para o novo curso em automação industrial e 20 vagas para o curso em mecânica. A capacitação contará com aulas online, além de momentos de tutoria, material estruturado para estudo, exercícios e simuladores. As aulas práticas ocorrerão nas oficinas e laboratórios da unidade no próximo ano. E o prefeito Bernardo Rosa esteve na manhã desta terça-feira vistoriando as ações de testagem rápida contra o novo coronavírus na Feira Livre aqui do centro da cidade, na Rua Souza Franco, e à tarde lá no terminal rodoviário de Correias. As atividades fazem parte do cronograma divulgado na última semana relativo à ampliação da testagem em massa da população. Nos dois locais, o trabalho teve início às 9 horas da manhã. As ações de testagem vão permanecer no atendimento aos usuários ao longo de toda a semana. Dando continuidade ao planejamento da Prefeitura, hoje os testes estão sendo feitos no bairro do Caxambu, no ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte, e no distrito de Pedro do Rio, no pátio da paróquia São Pedro do Rio. Para realizar o exame, basta se apresentar aos agentes de saúde com o CPF em mãos. Os resultados são entregues em apenas 15 minutos. Nessas ações, o atendimento é feito entre as 9 horas da manhã e 4 da tarde, de segunda a sábado. Aos domingos, de 9 da manhã a 1 da tarde. Vale lembrar que para as ações itinerantes não é necessária a realização de cadastro prévio. Todos os pacientes que testarem positivo para a doença serão orientados a buscar atendimento nos pontos de apoio, onde uma equipe médica vai avaliar o quadro clínico de cada um e fazer a indicação adequada para cada caso. Vamos agora para os números da Covid em todo o país. O Brasil totaliza até hoje 103.099 óbitos pela doença desde o início da pandemia. A quantidade de casos confirmados atingiu 3.112.393 pessoas. Até o momento, em todo o país, esta parte da notícia boa, 2.243.124 pacientes já se recuperaram da doença em todo o país. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro registra até esta terça-feira 182.563 casos confirmados e 14.212 óbitos por coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, 163.579 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, 76.102 casos confirmados e 8.665 óbitos. Em Niterói, 9.599 casos confirmados e 314 mortes. Em Duque de Caxias, 6.624 casos e 593 óbitos. Em Nova Iguaçu, 4.489 casos e 458 mortes. Em Petrópolis, são 4.230 casos positivos e 156 óbitos. Até o momento, 1.053 pessoas estão recuperadas do coronavírus na cidade. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 22,22% dos leitos clínicos e 27,18% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Vamos falar de vacina. A Rússia anunciou a aprovação da primeira vacina do mundo contra o coronavírus. A notícia é vista com desconfiança pela comunidade científica internacional pela rapidez com que o imunizante foi desenvolvido. Os testes em humanos foram iniciados há 2 meses e a chamada fase 3, envolvendo milhares de voluntários, ainda não começou. A preocupação é que o país tem acelerado o processo em busca de prestígio, deixando a segurança de lado. O presidente Vladimir Putin defendeu a vacina produzida pelo Instituto Gamaleya de Moscou e disse que uma de suas filhas recebeu uma dose. Abre aspas, eu sei que ela funciona e forma uma imunidade forte, disse Vladimir Putin. E ainda falando de vacina. A Anvisa autorizou a aplicação da segunda dose da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford nos voluntários do estudo da fase 3, realizada aqui no Brasil.
A agência reguladora também alterou a idade máxima dos participantes, que passou de 55 para 69 anos. A idade mínima permanece em 18 anos. Segundo a Unifesp, que conduz a pesquisa em São Paulo, todos os voluntários que já receberam a vacina serão convocados para tomar a segunda dose. A decisão acontece após um estudo mostrar que uma segunda aplicação do imunizante induziu uma maior produção de anticorpos em voluntários das fases 1 e 2 de testes clínicos realizadas no Reino Unido. Vamos conferir agora a Feirinha de Itaipava. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Para você que está acompanhando o programa original, as notícias, agora nós vamos dar uma pequena pausa nas notícias, porque vamos falar de um assunto muito relevante, que é a saúde dos olhos. Ué, como assim muito relevante? Claro que sim, principalmente nesta época de pandemia, onde nós estamos exigindo muito mais, tanto os adultos quanto crianças e adolescentes, que ficam o dia inteiro ligados nos dispositivos, né? Tablets, celulares, TV, computadores, enfim. Para isso, eu vim aqui até uma clínica especializada e converso com a doutora Ana Luísa Aleixo. Bom dia, doutora. Bom dia, como vai? Tudo bem? E esse momento tenso, né? As pessoas agora muito mais. Se antes a gente já tinha preocupação com a saúde dos olhos, por conta dos dispositivos, dessa iluminação e de muito tempo, ligadinhos literalmente ali, agora com a pandemia, como fica? É um momento em que todo mundo está usando muito eletrônicos com tela. É uma forma de se distrair, é uma forma de ver as notícias. O uso exagerado pode trazer consequências a curto prazo e algumas consequências que a gente ainda desconhece de médio e de longo prazo. Agora, principalmente você que é responsável por uma criança ou adolescente, eu acho que as mães ficam assim, principalmente as mães, os pais, claro, qualquer responsável. Nossa, meu filho faz aula online, o tempo livre, não pode sair de casa, não pode ir para a rua. Fica online e à noite ainda vai ver um filme, enfim. Eu quase, se estiver acordado, está online. Como fica isso? Então, em relação aos olhos especificamente, porque a gente tem que separar um pouco o que é saúde ocular e o que é saúde mental, comportamental. Então, vou falar um pouquinho da saúde ocular, né? Isso. Você tem que observar muito bem o comportamento dos seus filhos no que diz respeito à posição da tela, isso é a primeira coisa. Crianças que usam celulares e tablets, essa tela não deve ficar a menos de 30 centímetros de distância dos olhos, porque você começa a sobrecarregar o sistema de foco do olho, força muito a visão para perto, isso pode ocasionar dor de cabeça e tal. Então, a primeira coisa, né, distância desses dispositivos. A segunda coisa é o tempo de uso, né? A gente tem que procurar diminuir o quanto der o tempo de uso. A gente sabe que nesse momento é complicado a restrição, mas o quanto for possível, a gente tem que tentar oferecer para as crianças outras atividades livres dos eletrônicos. E observar, sim, alguns sinais e sintomas que a criança pode exibir se tiver com muita sobrecarga do uso desses eletrônicos. Então, olho vermelho, sensação de areia no olho, dor de cabeça, cansaço visual mesmo. Então, esses sintomas são sintomas de sinais e sintomas de alerta de que está existindo um exagero, né? Quando a gente usa muito eletrônico com tela, o que acontece é que a gente diminui a frequência do piscar. E essa diminuição da frequência do piscar faz com que a lágrima evapore mais rápido, né? Ela evapora, o olho ficando aberto, a lágrima evapora mais e mais rápido. E isso gera sintomas de olho seco. São sintomas de olho seco evaporativo. Então, olho vermelho, sensação de corpo estranho, sensação de areia no olho, ardência no olho. Esses todos são sintomas e sinais de olho seco evaporativo. Então, a gente melhora isso com algumas estratégias. Primeira estratégia é o uso de lubrificantes, lágrimas artificiais, que devem ser prescritas pelo oftalmologista. A segunda estratégia é tentar dar pausas
periódicas durante o uso dos eletrônicos, né? Então, a cada hora de uso, para 5, 6 minutinhos, e é parar, sair do computador e não ir para o celular, né? Isso que eu ia falar. A pessoa parei aqui. Não. Aí bota o celular ali e vai pro computador. Não, é fazer alguma outra coisa que você não esteja usando telas, né? Então, o uso de lubrificantes, as paradas periódicas, né, que são úteis, o distanciamento da tela, que também é bastante importante. E uma outra coisa bem importante é você estar com seu óculos atualizado. Porque um outro sintoma bastante frequente do uso excessivo de telas é a dor de cabeça. E essa dor de cabeça pode ser tanto pela proximidade da tela, como também pode ser pelo seu grau desatualizado. Isso é particularmente importante em crianças, adolescentes e adultos jovens, que tem um sistema de foco para perto muito poderoso, e essa sobrecarga desse sistema, que é o mecanismo de acomodação, pode dar dor de cabeça. Isso melhora muito com uma prescrição bem atualizada e bem precisa dos óculos. Então, uma distância, 30 centímetros, daria mais ou menos aqui, ao invés da criança ficar assim, né? Ficar assim, porque aí a visão vai acostumando com a distância certa. Porque se a criança ficar muito assim, está forçando. Você sobrecarrega menos o sistema de foco para perto, né? Se você foca muito de perto, esse sistema fica muito sobrecarregado e pode dar sintomas. Então, pelo menos 30 centímetros é uma distância normal de leitura e seria a distância mais indicada a partir de 30 centímetros, né? Você pode ficar com a tela mais longe, né? Sim. Mas pelo menos 30 centímetros de distância dos olhos. Isso é bastante importante, porque tem muitas crianças e adolescentes que usam o celular colado no rosto, né? E isso deve ser evitado. É verdade. Nós falamos aqui de crianças, adolescentes, jovens. Agora, os adultos também, por conta de... A maioria está trabalhando no home office, porque quando você está no trabalho, por mais que use o computador, você fala com um colega, toma um café, atende um cliente, sei lá, depende da área. E em casa não tem muito o que fazer. Então, até para adiantar, eu tenho que adiantar isso, você fica mais tempo, e a hora passa, você está ali em casa mais à vontade, fica mais tempo ali usando os dispositivos. Então, o adulto, se ele já usa óculos ou se ele não usa, esse aumento do uso dos dispositivos, ele pode interferir, o adulto ele pode vir a ter algum problema ou não? Os problemas são mais de curto prazo, que são aqueles problemas de olho seco evaporativo, aqueles sinais e sintomas que tendem a resolver com o afastamento das telas. Então, se você fica algumas horas sem usar o eletrônico, a tendência é que esses sintomas melhorem. Isso é mais importante se o indivíduo já tem um pouco de olho seco. Então, se a lágrima dele já não é muito boa, ou se usa muita maquiagem e fica muito tempo no computador, esses sintomas são mais exuberantes, são mais evidentes. Então, precisa de uma atenção especial, e a orientação normalmente é dada pelo oftalmologista para uso dos lubrificantes, né? Então, para o adulto, eu acho que vale a pena, sim, prestar atenção nisso, nos lubrificantes, diminuir o contraste da tela do computador, isso é bem legal. Existem alguns filtros de luz azul que já tem disponível nas óticas para você colocar nos seus óculos. Então, quem tem desconforto com a emissão dessas luzes por muito tempo, é legal incluir, quando for fazer o óculos, o filtro de luz azul. Não é uma coisa fundamental, mas é um bônus, né? É alguma coisa que pode trazer conforto para o uso prolongado das telas dos eletrônicos. E, assim, a respeito de consequências a longo prazo, né? A gente estava até conversando antes de começar a filmagem. A gente, na verdade, não sabe muito bem o que pode acontecer daqui a 20 anos de uso muito frequente e ininterrupto de telas, né? A gente vai saber disso daqui a algum tempo. Então, o que eu recomendo é o equilíbrio. Por mais que a gente esteja num momento em que existe uma necessidade de uso de telas, a gente tem que buscar um equilíbrio. Então, por mais que você trabalhe com o computador, você precisa dar intervalos regulares. Como eu falei antes, a cada hora, parar 5 minutos, parar 6 minutos. Vai falar no telefone, né? Muitas coisas se resolvem também por telefone. Dá uma volta, toma uma água, olha pela janela, mas você precisa de intervalos periódicos para descansar. Não só a função visual, mas a cabeça também, né? Você fica muito tempo diante de uma tela, você fica com uma sobrecarga muito grande psicológica, de tensão, que pode gerar cefaleias tensionais, né? Contraturas.
Então, isso é bastante importante. Outra coisa bem importante é o posicionamento, né? Que não só a distância da tela, mas manter uma posição ereta, uma cadeira que tenha um conforto, que seja ergonômica. Se você vai ter que ficar muito tempo diante de um computador, tudo isso tem que ser pensado. E em casa, isso é ainda mais importante, porque você não tem, às vezes, a melhor cadeira para ficar tanto tempo, a melhor mesa. Então, tem que procurar encontrar em casa um cantinho para que você monte ali uma estrutura para você conseguir trabalhar com mais qualidade. Isso é uma mensagem ótima para quem está trabalhando home office, tem vários amigos trabalhando. Para os adultos, encaixa perfeito. Agora, para você que é mãe que está assistindo, sabe que os filhos não fazem isso, é jogada na cama, no tapete, no sofá, se tiver escada... Eu não sei, parecem animaizinhos, eles se colocam em cada lugar, tudo torto, como consegue, né? É verdade. Criar filho é um desafio, né? E nesse momento eu acho que o desafio se mostra aí, é bem evidente que a gente tem muitas dificuldades de conseguir diminuir tempo de uso, fazer com que as crianças sentem de uma forma correta, né? Isso é bem difícil. Mais difícil. O tempo de uso a gente bem difícil. Ainda consegue, para aqui, conversa aqui, faz um lanche, ainda tira. Agora, posição muito difícil, eu dou parabéns para quem conseguir botar um filho sentadinho lá na posição, porque eles ficam, é difícil, eles ficam, sei lá, se está frio, está na cama, está no sofá, se está no chão, está no tapete, é complicadíssimo, mas a gente só dá valor quando a gente começa a ter um problema, porque assim, a visão é muito difícil, né? É verdade. Então, quando a gente começa a ter um problema, a gente lembra que o oftalmologista, que esse profissional existe, porque até então a pessoa vai enxergando, vai tocando a vida, e é tão importante a gente manter a saúde ocular, porque é tudo, né? É complicadíssimo, imagina. Olha só, alguns estudos mostram que a visão é um sentido que faz com que você tenha a maior parte da interação com o meio ambiente, né? 80% da interação com o seu meio ambiente é pela visão. Então, por aí você vê a importância desse sentido. E é muito fácil a gente entender isso, porque quando a gente tem uma restrição desse sentido, a gente percebe na pele como é difícil se adaptar a uma nova realidade, né? Então, o que se recomenda é que as pessoas façam exames anualmente, de rotina, mesmo sem sintomas. Isso é fundamental porque muitas doenças podem ser diagnosticadas no exame de rotina e serem prevenidas, né? Ter um diagnóstico precoce, poderem ser tratadas precocemente, que previnem cegueira, perda de visão no futuro. Então, o exame oftalmológico anual é muito importante. E isso é extremamente importante quando você tem qualquer sintoma. Então, olho vermelho, embaçamento da visão, turvação da visão, é fundamental que você consulte quanto antes um oftalmologista. Os diagnósticos tardios são sempre mais complicados de se conduzir, de se tratar com bom resultado. Quanto mais precoce, melhor. Uma última coisa que eu acho muito legal falar em relação às crianças é que alguns estudos mostram que as crianças que usam muito eletrônico com tela e durante períodos prolongados, elas estão mais sujeitas a ter miopia. A miopia com grau maior, uma miopia mais progressiva. Isso é particularmente importante em crianças que têm os pais míopes, porque existe um componente genético também da miopia. Então, o que se recomenda hoje? Que a criança seja exposta à luz solar e faça atividades do lado de fora. Né? Então, se você quer prevenir miopia ou diminuir a taxa de progressão da miopia do seu filho, é muito importante fazer atividade do lado de fora. Né? E isso cabe como uma luva nesse momento, da gente se obrigar a sair, ser criativo, né? E se obrigar a sair, não só por causa disso, mas também por causa de outras competências das crianças que às vezes ficam cerceadas quando elas usam exageradamente telas. Então, como é que a criança vai estabelecer uma discussão, vai defender uma causa num tribunal? Como é que ela vai discutir, argumentar com outros adultos no futuro, se ela não trabalhou isso na infância? Então, essa capacidade de articulação de palavras pode ficar muito cerceada, o desenvolvimento dessa capacidade pode ser cerceada pelo uso excessivo de eletrônicos. Isso é uma coisa que me preocupa muito, inclusive, com os meus filhos, né? Porque esse uso excessivo de eletrônicos pelas crianças é uma realidade. Limita aquele mundo que eles vivem. Ali. E outra coisa é o sedentarismo das crianças. Esse me preocupa também. Meu filho nunca foi gordinho, sempre foi super magrinho, sempre praticou muito esporte, e ele ganhou
quase 5 quilos na quarentena. Para a Porque criança esse bastante. sedentarismo é muito preocupante. A criança tem que fazer exercício físico, tem que gastar energia para o desenvolvimento dos ossos, para o crescimento. É muito mais do que só o olho também, né? A gente tem que pensar de uma forma global nas crianças, no desenvolvimento delas. Mas esse ponto que eu frisei no início, da miopia, é bem interessante e, assim, as intervenções em que ofereceram às crianças mais atividades do lado de fora e que compararam crianças que brincam do lado de fora com crianças que predominantemente brincam com eletrônico, foi absurda a diferença. Então, realmente, eletrônico aumenta o risco de miopia. Isso aí já é certo. Agora, antes da gente encerrar, rapidinho, doutora, vamos falar aqui, para dar uma acalmada nos pais, o que é mito, o que é verdade, e nessa era moderna, o que é fake news. Um mito da minha infância, que ler com o carro andando deslocava a retina. Isso é mito. Não, eu descobri isso depois de adulto, porque até então eu achava que isso acontecia mesmo. Não, isso é mito. O que acontece é que ler com o carro andando pode dar dor de cabeça, pode dar enjoo, né? Aumenta muito a cinetose, que é o enjoo do movimento. Eu tenho. Então, a gente recomenda que só leia com o carro andando quem tem conforto com isso, porque causa desconforto em muita gente, né? Mas descolamento de retina não está associado a ler com o carro andando. E qual outro mito, assim, que esse fez parte da minha vida? Qual outro que você conhece, que as pessoas falam muito? Nossa, assim, que deixa eu ver. Que você lembra? Assim, lembrar, assim... No momento, não. No momento eu não consigo. Nessa modernidade tem também muito fake news. Você já viu algum fake news, você ficou preocupada com o profissional? Meu Deus, por que estão falando isso? Porque tá cheio de especialista aí na internet. As pessoas colocam lá receitas malucas. A gente sempre recomenda muita cautela no que se ouve desses influenciadores digitais e blogueiros, porque às vezes com boa intenção eles podem estar recomendando alguma coisa que não é tão adequada, né? Então, uma coisa que era recomendado pelos avós e tal, são as compressas dos chás, né? A gente normalmente não recomenda compressa de chá, não recomenda mais água boricada no olho. A água boricada ela é boricada porque tem ácido bórico, e esse ácido bórico pode dar irritação e alergia em alguns pacientes. Então, é uma coisa que não se usa mais, né? Outra coisa é o uso indiscriminado de colírios por conta própria. A pessoa está com uma irritação e vai na farmácia e pega o primeiro colírio que aparece na frente, ou pede uma opinião para o balconista. E isso é muito contraindicado, porque você pode estar usando só uma lágrima artificial, mas essa lágrima pode não ser adequada para o tipo de olho seco que você tem, então você vai acabar gastando dinheiro à toa. Você pode usar um colírio de vasoconstritor, que são esses que deixam o olho branco, né? E que atualmente a indicação é extremamente restrita, a gente praticamente não usa mais, porque o vasoconstritor presente nesses colírios, que eu chamo de colírio de maquiagem, é o colírio que eu só aceito que a pessoa use se vai casar e está com o olho um pouquinho vermelho, é o uso eventual. Então, esses colírios podem dar rebote do olho vermelho, então clareia na hora e depois piora, podem dar alergias, e a nafasolina, que é o vasoconstritor presente nesses colírios, pode dar até arritmia cardíaca. Então, para você ver como nenhum medicamento é bobinho e livre de riscos, né? E esse é um colírio que tem lá no balcão para você comprar. Medicamento tem efeito colateral. Né? Então, o primeiro risco é gastar dinheiro à toa por usar um lubrificante que não é tão adequado para o seu caso e que a resposta não vai ser tão boa. O segundo é usar um colírio com nafasolina, que pode te trazer consequências até mais graves. E o terceiro, que é o pior, é usar um colírio com corticoide. Nossa. Porque o corticoide ele é salvador quando bem indicado e supervisionado. Mas o uso por automedicação pode trazer glaucoma, catarata, consequências seríssimas para o olho. Então, não me lembrei assim automaticamente de um mito, mas eu acho que essa prática, que é uma prática muito comum no Brasil, de automedicação e de pedido de opinião para o balconista, isso tem que ser banido. As pessoas têm que entender que isso põe em risco a saúde delas. Então, não é porque é um colírio, uma gotinha, que não vai te fazer mal. Isso pode trazer consequências no futuro e consequências até mesmo graves, né? Doutora, muito obrigada, adorei, nosso tempo acabou, mas não faltará oportunidade, porque você falou do glaucoma, é um assunto que eu quero voltar e abordar, porque muitas pessoas acham que glaucoma é doença de terceira idade, não tem nada a ver, não.
Conheço jovens com glaucoma. Então, em outra oportunidade, vamos falar sobre isso. Obrigada por nos receber aqui. Foi ótimo, tenho certeza que deu uma acalmada aí nas mães e também uma ajuda, né? Vai todo mundo tentar adaptar um pouquinho. É um momento de adaptação, né? É Muito obrigada pelo convite para essa entrevista. Obrigada. O programa não acabou, a gente vai dar um intervalo rapidinho de 30 segundos para você conferir Móveis Pedro II, que tem tudo para sua casa na maior segurança. Vamos conferir. A loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. E a queimada no Morro Florido continua nesta quarta-feira, dando muito trabalho aos bombeiros militares. Amanhã começou difícil, novamente, para o Corpo de Bombeiros e profissionais que têm atuado nas queimadas que atingem a cidade. Nesta quarta-feira, por volta das 6h30 da manhã, uma equipe com 6 militares foi deslocada para o Alto da Boa Vista, na Estrada da Saudade, para atuar em outro foco de fogo em vegetação. Eles continuam na região. A queimada no local teve início na noite desta terça-feira. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Polícia Militar prende homem com drogas em Correias. As operações da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na cidade continuam. Nesta terça-feira, um jovem de 21 anos, que estava na rua Manuel de Moraes, em Correias, tentou fugir durante uma abordagem policial, mas foi capturado. Com ele foram encontradas 38 cápsulas de cocaína e R$ 45 em dinheiro. O acusado informou os policiais militares que venderia os entorpecentes para o próprio vizinho de 24 anos. Na casa do segundo suspeito, os agentes encontraram 7 tabletes de maconha. Ambos foram detidos e levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. O rapaz mais novo foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. E o outro foi autuado por posse e uso de entorpecentes e foi liberado após prestar depoimento. Informações passadas através do Disque Denúncia resultam em apreensão de drogas no bairro Retiro. Nesta terça-feira, a Polícia Militar recebeu informações através do Disque Denúncia sobre a localização de uma grande quantidade de droga que tinha sido escondida na rua Felipe Camarão, no Retiro. O homem apontado como dono dos entorpecentes também foi identificado. No local, os agentes encontraram dentro de um saco plástico que estava em uma região de mata da área 35 tabletes de maconha e 180 trouxinhas da mesma droga, cerca de 980 gramas, 26 isqueiros, 23 trituradores e 26 pacotes de seda. Todo o material foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o caso será investigado. Ninguém foi preso na ação. Mulher é presa com drogas no bairro Retiro. Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na terça-feira pela Polícia Militar na rua Hermogênio Silva, no bairro Retiro. Os agentes tinham recebido uma denúncia anônima sobre a compra de entorpecentes no Neylor por uma pessoa que estava em um veículo modelo Palio na cor branca, características do automóvel da acusada. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram 11 cápsulas de cocaína. A mulher assumiu que havia adquirido a droga para revender na Estrada da Saudade, onde mora. Diante disto, ela foi presa e encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. E hoje, 19h, tem live com o antropólogo petropolitano Bruno Rames sobre o trabalho que ele tem realizado com os indígenas no Tocantins. Essa semana mesmo nós mostramos um vídeo do Bruno Rames com esse trabalho e tem uma live muito bacana. Se você quiser acompanhar, tá aqui, ó. Só anotar, 19h, Bruno Rames mandando ver. E é muito interessante, pelo menos para quem se interessa pelo tema aí dos indígenas. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá.
loja de móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.